Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que ajude a fortalecer a sua fé, te aproximar de Deus e que te convide a refletir se você tem realmente semeado para a vida eterna ou se você tem semeado apenas para a tua carne e para o pecado. Vou ler para vocês Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmão, essa passagem aqui, apesar de curta, Paulo nos diz um ensinamento muito importante. Eu te pergunto, o que você tem semeado na sua vida? Será que você tem semeado apenas a sua carne? Será que você tem plantado os frutos da carne? As brigas, as intrigas, a imoralidade, a fofoca, as bebedeiras, as orgias, o pecado, a morte. Será que você tem semeado isso? Será que você tem alimentado isso na sua vida? Ou será que você tem alimentado o teu espírito? Buscar a palavra de Deus, buscar o Senhor, buscar a comunhão, a intimidade, o relacionamento, buscar fazer os frutos do Espírito Santo na sua vida, fazer a vontade de Deus na sua vida. Porque aquele diz bem claro que aquele que semeia na carne colhe corrupção, colhe morte. Mas aquele que semeia no Espírito, esse colhe vida eterna. Irmão, se tem uma coisa nesse mundo que funciona, é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Plantou muito, vai colher muito. Plantou pouco, vai colher pouco. Plantou coisa ruim, vai colher coisa ruim. Plantou coisa boa, vai colher coisa boa. Não pense que você vai plantar coisa ruim e que você vai colher coisa boa. Porque não tem como. Essa lei não falha. Então, irmão, que você possa refletir o que você tem plantado e se você tem feito bem para as pessoas. Porque aqui também Paulo ele nos exorta a fazer o bem, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade que Jesus tinha para a nossa vida. E não nos desanimarmos, por mais que estejamos num mundo injusto, por mais que muitas vezes a gente vê situações que nos deixam revoltados e nos colocam para baixo, nós não devemos nos desanimar, irmão, porque no tempo certo a gente vai fazer a colheita. Se a colheita não for nessa vida, com certeza será na vida eterna com Cristo. Então por isso a gente não pode desanimar, a gente tem que permanecer firme, fazendo a vontade de Deus, para todos, e principalmente aos seus irmãos. Eu pergunto se você tem feito isso à família da fé, aos irmãos, às pessoas que estão com você na igreja. Se você tem buscado fazer o bem, aqueles que compartilham da mesma fé que você compartilha, porque muitas vezes a gente ignora aqueles que são irmãos, aqueles que estão na igreja. Então, irmão, que você possa refletir nessa palavra e que você possa, de fato, semear para a vida eterna, para que você possa colher frutos bons e não um fruto amargo que o pecado traz, que é a morte. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém.